Bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Spectre, o portal feito por autistas para o mundo. Meu nome é Rafael Felipe Zenoff, eu sou o host desse podcast e no nosso episódio de estreia a gente veio contar um pouco da nossa história, como nós fomos diagnosticados com autismo e tudo mais. Sigam-nos nas nossas redes sociais, que estarão elencadas no nosso site, e por favor, se gostarem, compartilhem. Cabe destacar que nem todos os nossos membros estarão presentes nesse primeiro episódio, mas vocês vão acabar conhecendo eles mais pra frente. Espero que vocês gostem. Spectre, feito por autistas para o mundo. Meu nome é Rafael Felipe Zenoff, eu tenho 21 anos, eu nasci em Londrina, norte do Paraná, mas eu sempre morei em Rolândia, uma cidade relativamente perto, cerca de 30, 40 quilômetros. Atualmente eu faço Direito na Universidade Estadual de Londrina, eu tô no último ano, felizmente. Quer dizer, com esse tempo de pandemia eu já não sei o que realmente vai acontecer, mas teoricamente eu tô no último ano. No meu tempo livre, eu gosto muito de tocar violino, que eu toco há alguns anos. Eu participo de alguns grupos e tal, tocando. Gosto bastante de ler, gosto de escrever, ouvir música naturalmente, entre outras coisas. E agora, aparentemente, eu vou ter mais algumas coisas para fazer no tempo livre, como ser host desse podcast. A ideia inicial desse primeiro episódio é a gente mostrar para as pessoas quem nós somos, cada membro da equipe, mesmo quem não vai participar necessariamente de forma ativa. E a gente conversou e chegamos à conclusão de que cada um deveria falar um pouco sobre o seu diagnóstico, como foi, como aconteceu, como efetivamente foi descoberto o autismo. Porque, uma nota, nós somos todos autistas, em níveis diferentes, em condições diferentes de vida, com histórias diferentes. E cada um vai contar um pouquinho da sua. Alguns souberam desde novos, outros descobriram tardiamente. E esse foi o meu caso. Como eu disse, eu tenho 21 anos, agora em 2020. E eu descobri entre aspas, eu tive o diagnóstico só em 2019, que foi ano passado. E assim, não que não existissem suspeitas de que eu fosse autista. Na verdade, elas existiram e desde muito novo. Um exemplo disso foi uma professora do maternal que falou pra minha mãe que eu provavelmente era autista, que eu tinha alguns comportamentos que faziam ela acreditar que eu era autista e tal. Só que isso nunca foi levado pra frente, por vários motivos. Porque em casa eu era uma criança que gostava de conversar e tal. Eu era bem retraído fora de casa, mas em casa eu conseguia me comunicar bem. Eu tinha minhas manias, tinha minhas preferências, minhas sensibilidades. Tinha dificuldades sociais, mas não tão acentuadas dentro de casa. Bom, eu demorei para descobrir. E como foi essa descoberta? Um último detalhe é que algumas vezes durante a minha vida eu sempre ouvi frases assim, inclusive de amigos próximos. Você é meio autista, você tem características de autismo. Mas esses sempre foram falados assim por pessoas que não tinham conhecimento aparente sobre o que é o autismo, o que é o transtorno. Então eu nunca levei isso muito a sério e nunca procurei realmente investigar o que é. Porque eu também tinha uma visão meio estereotipada do que era o autismo. Na verdade, eu não sei exatamente qual era a minha visão. Porque pensando agora, eu não lembro de pensar ativamente sobre o autismo, sobre o que é ou o que não era. Até porque era uma coisa que estava, pelo que eu achava, longe de mim. Então, o que desencadeou, digamos assim, a curiosidade e a busca por um diagnóstico? Foi mais ou menos assim. Eu tava bem com alguns problemas, digamos, ano passado, desde o começo do ano, problemas que já vinham desde antes. E eu entrei numa crise depressiva muito forte.
eu comecei a fazer tratamento com psicólogo, com psiquiatra, comecei a tomar vários remédios. Troquei de remédio até hoje, o remédio para depressão umas 6 vezes. Só que, por mais que eu estivesse tomando remédio e tinha o diagnóstico de ser depressivo e ansioso, eu sentia que faltava alguma coisa. Em que sentido? Eu lembro que um dia especificamente, um ou mais dias durante essa minha crise depressiva, porque eu pesquisei muito sobre o que era depressão e o que deixava de ser depressão. E eu lembro nitidamente de eu falar pra minha mãe que eu não só tinha depressão, que eu tinha mais alguma coisa que eu sempre tive desde a infância que me fazia ser diferente. Uma coisa que me diferenciava das pessoas mesmo. E isso instigou a curiosidade não só dela, como da minha irmã. Obviamente eu vou dizer mais um pouco das minhas características, do que eu passei na infância, na adolescência, em outros episódios. Agora é só um resumo. Mas o que aconteceu foi que eu tava fazendo tratamento com uma psicóloga de Curitiba, que é onde minha irmã mora, e minha irmã levantou essa suspeita de que eu provavelmente tinha síndrome de Asperger, porque ela começou a pesquisar. Falei que eu tinha provavelmente alguma coisa, certo? E ela começou a ver, minha irmã é representante farmacêutica, ela não é psicóloga, nem nada. Mas ela tem um entendimento sobre doenças e tal. Então ela começou a pesquisar e ela encontrou essa tal síndrome de Asperger. Encontrou vídeos, encontrou artigos e mandou pra minha mãe. E as duas viram que batia muito com as características que eu sempre tive. Inclusive, minha irmã levou isso pra psicóloga, que estava me atendendo. Falou algumas coisas de que eu provavelmente batia bastante das características, as características batiam. E foi assim que começou a ser levantada a suspeita. Eu lembro que um dia eu levantei, um dia que eu tava bem mal, bem pra baixo, por causa da crise depressiva. E chegaram falando comigo, minha mãe chegou e me mostrou um vídeo sobre Asperger, um vídeo do William Shimura. E a ficha, assim, não vou dizer que caiu imediatamente, eu não sei exatamente o que, eu não lembro exatamente como foi o momento exato. Eu sei que eu falei, pronto, eu tenho isso. Eu descobri e eu não sei o que fazer. Só que eu ainda não tinha um diagnóstico. Então, começou todo um processo para eu ter esse diagnóstico. E como foi? Primeiro, eu continuei fazendo as sessões com essa psicóloga à distância, né? Essa psicóloga de Curitiba, uma ótima psicóloga, que atualmente não é minha psicóloga porque eu faço psicólogo presencial. Não no momento da pandemia, obviamente. Que eu tô fazendo online. Mas daí, ela começou a investigar, perceber algumas coisas. Só que ela já tinha falado pra minha irmã que, realmente batia. Ou provavelmente era Asperger. Só que ela não poderia afirmar ainda. Então, a gente foi atrás de um especialista, um neurologista, que realmente entendesse de autismo, de síndrome de Asperger. E enquanto isso, minha psicóloga achou que seria interessante ela fazer uma carta explicando toda a situação, como ela chegou à conclusão e tudo mais, de que eu era Asperger. E inclusive ela falou com a minha mãe, ela teve sessões com a minha mãe, perguntando sobre o meu passado, sobre a minha infância, para chegar a essa conclusão. Acontece que foi marcada a sessão com esse neurologista, especialista em autismo, bem famoso, inclusive. E eu tava super ansioso, porque eu queria uma resposta, efetivamente, do que estava acontecendo comigo desde sempre, o que me tornava, entre aspas, diferente. E foi isso. Na sessão eu já tive meu diagnóstico, porque as características, além da recomendação da psicóloga, que era bem precisa, inclusive ela foi bem elogiada, eu tinha as características, sempre tive, e inclusive tinham pessoas na minha família com características idênticas. Que é uma, né,
É uma das etiologias, uma das causas, assim, que se entende atualmente ser causa do autismo é o fator genético, o fator hereditário. Então, assim sendo, eu tive meu diagnóstico. E eu não vou necessariamente falar agora sobre os efeitos desse diagnóstico de síndrome de Asperger, que está caindo em desuso essa terminologia, ou que a gente pretende usar mais autismo leve, né? Eu não vou dizer os efeitos disso na minha vida nesse momento. Eu vou falar mais pra frente, que eu tenho bastante coisa pra falar sobre isso e levantar algumas discussões interessantes. É isso. Meu nome é Rafael e eu espero contribuir de alguma forma não só pra comunidade, mas pra todos. Obrigado. Meu nome é Larissa Nassif, tenho 19 anos, sou de Niterói, Rio de Janeiro, sou graduanda em Letras em Inglês pela UF e eu sou autista. Eu admito que é estranho falar isso assim em voz alta, porque é uma coisa que nunca tinha passado pela minha cabeça, nunca foi uma possibilidade pra mim. Mas eu descobri por causa da minha psicanalista, foi por ela que eu descobri. Eu fui até São Paulo para ter minha primeira consulta com ela, porque eu achava que eu tinha transtorno de personalidade borderline. E ela é especialista em borderline. E aí eu fui até lá, mas logo na primeira sessão ela viu que não, que eu tinha síndrome de Asperger, que é um grau do autismo. E aí, desde então, eu busco pelo diagnóstico, mas eu ainda não consegui, mas eu vou conseguir esse diagnóstico, só que eu ainda estou buscando por ele. Nesse podcast eu vou falar um pouquinho sobre a minha história de vida, contar um pouco para vocês sobre como foi minha trajetória até aqui, como foi que eu descobri que eu era autista e, enfim, vou falar basicamente sobre isso, não vou me estender muito, mas vou tentar ser um pouco breve. A minha história começa quando eu tinha 1 ano de idade, que essa é a minha memória mais antiga. Com 1 ano de idade, a gente não sabe nem falar, né? Mas eu lembro da sensação que eu sentia no momento. Então, eu tava no meu aniversário de 1 ano, inclusive, eu tava no colo do meu avô, e eu queria minha mãe, só que eu não conseguia chamar pela minha mãe, porque quando o bebê quer alguma coisa ou não quer alguma coisa, ele chora. E eu não conseguia chorar. Isso porque eu tinha uma timidez extrema, era excessiva demais. E depois, com o tempo, eu não falava com as pessoas. Quando eu aprendi a falar, eu não falava com as outras pessoas da minha idade, não falava com familiares, só falava com os meus pais, basicamente. E aí eu fui diagnosticada com mutismo seletivo, que é quando a pessoa tem timidez extrema e não consegue se comunicar com ninguém. Meus movimentos eram muito mecanizados, muito robotizados, porque eu não queria que ninguém me visse, eu não queria me mostrar para o mundo. Então foi basicamente isso. E eu comecei a fazer tratamento. E aí, por volta lá da minha pré-adolescência, eu já estava praticamente curada. Comecei a fazer novos amigos, né? Comecei a me interagir com as pessoas. Tive meu primeiro relacionamento, que inclusive foi um relacionamento ruim, foi um relacionamento abusivo, porque eu ainda era muito tímida. Então eu não conseguia externalizar os meus sentimentos, eu não conseguia colocar pra fora se eu tava gostando, se eu não tava gostando, e ele achava que ele podia se aproveitar disso, né? Então foi uma experiência bem ruim. Mas eu tive esse período, foi o período que as coisas começaram a mudar mais na minha vida, porque eu já estava me tratando melhor, já estava mais madura e o tratamento já estava fazendo bastante efeito. E aí, nessa mesma época, eu tive um tumor no pâncreas. E aí eu fui para o hospital e no hospital uma médica, não sei se era uma médica, se era uma enfermeira, era alguém que estava no hospital, virou pra minha mãe e falou assim, eu também tenho um filho autista. E ela olhou assim, sem entender muito bem, mas ela só concordou assim. E aí ninguém tinha entendido, porque eu não era autista. Até então isso não passou pela cabeça de ninguém. E aí esse foi o primeiro contato com o autismo que eu tive com essa descoberta, né, de ser autista. Foi a primeira vez que eu tive contato com uma fala de que eu poderia talvez ser autista. E aí, com o tempo,
eu fui crescendo, comecei a ter problemas com bebida também, porque eu sempre fui muito controlada por mim mesma. Então eu tenho muitas manias, eu não tenho poder de escolha, porque eu me prendo. Eu não consigo me comunicar bem com os outros, eu não consigo olhar bem nos olhos dos outros, porque eu fico nervosa, enfim. E quando eu bebia, eu saía de tudo isso e eu conseguia ter ali uma identidade que era o descontrole, mas era uma identidade. E aí eu tive problemas com beber excessivamente, beber frequentemente. É, e aí eu tentei suicídio também, porque eu tinha depressão, eu descobri que eu tinha depressão desde muito cedo, desde criança, que eu chorava todo dia, assim, eu não entendia porquê, até que eu descobri que eu tinha depressão. E depois eu da depressão foi para do mutismo seletivo foi para depressão, da depressão foi para o borderline, do borderline eu descobri que eu tinha síndrome de Asperger, um grau do autismo. E aí eu entrei nesse mundo recentemente, eu descobri isso no final do ano passado. E eu relutei um pouco no início, porque eu não sei, eu tinha medo de não me encaixar, de conhecer outras pessoas e elas não ser do jeito que eu imaginava, mas eu tive. Foi justamente o contrário, assim. As pessoas são muito legais e são pessoas iguais a mim, mas ao mesmo tempo muito diferentes. São várias pessoas de vários graus do autismo. É, e é muito interessante você, pelo menos, se encaixar no lugar, sabe? E quando eu digo isso, eu não falo de rótulos, eu falo de identidade, você achar a sua identidade. Então, foi basicamente isso a minha trajetória de vida. Eu ainda estou em busca pelo diagnóstico, mas eu vou conseguir. E é isso. Olá, eu sou o Vitor Sampaio Amaral, eu tenho 18 anos, moro na cidade de Curitiba, capital do Paraná, e meu diagnóstico de Asperger foi aos 9 anos de idade. E desde pequeno eu sempre fui meio, como posso dizer, meio. Eu falava bastante, eu comunicava bastante, era bem engraçadinho, era muito agitado. Tanto que a minha avó sempre percebia isso e não se sentia bem com a minha agitação, pois era uma questão de eu ficar correndo pra lá e pra cá, correndo pra lá e pra cá. Enfim, descanse em paz, vovó. E meu diagnóstico do Asperger foi uma das questões que me ajudou muito, mesmo porque na época eu pulava e pulava e pulava e pulava. Minha mãe se perguntava: Vitor, por que você faz isso? Por que você tá pulando? E eu não sabia responder, porque é uma questão muito difícil a ser levantada. Tanto que o meu diagnóstico de Asperger, de autismo e tal, foi muito difícil de ser encontrado, pois eu não sou uma pessoa introvertida, eu não sou uma pessoa que não tem dificuldade de se comunicar e eu não tenho muito tique, e além de algumas questões. Mas a única coisa que me fez provar que eu sou Asperger foi os pulos. Os pulos me provaram que deram a carta final para dizer que eu tenho um Asperger, entendeu? E uma coisa, como está sendo o diagnóstico, como ajudou o diagnóstico, ele me ajuda em tudo. Porque às vezes as pessoas me perguntam coisas idiotas, tipo, uma vez eu tava conversando com um colega que eu tava numa banda, né? Aí eu conversei com um colega, aí ele falou: Mano, você é gay? Aí eu falei: Não, cara, não sou gay. Aí eu. Porque tem esse tipo de pessoa que pergunta se você é gay, como se fosse gay fosse um. Sabe que eu tô falando de um jeito afeminado, talvez, ou um jeito não macho? Elas acham que eu tenho uma, uma, uma feminidade, sendo que. Enfim, não é questão. E. Inclusive, minha. Eu morei em 3 casas. A primeira foi extremamente horror.
Eu não gosto de nenhuma lembrança de lá devido à energia, devido às pessoas, devido à condição que eu passei. Não foi nada legal pra mim, que eu não gostava. A segunda foi uma bênção, foi uma dádiva, um louvor, foi gostoso de morar naquele lugar. E a terceira é o que eu tô agora. Tá sendo uma sensação bem agridoce. E acho que é isso. Eu, eu tenho um pouco de TDAH também. O TDAH me afeta bastante no, no relacionamento das pessoas e como que eu encaro a vida. Pois quando eu tô no TDAH, quando o TDAH me afeta, no caso, ele me. É como se eu não tivesse um livre-arbítrio que não me condicionasse a entender muitas coisas. Mas é isso. Meu nome é Aleph Bright Nunes, eu tenho 29 anos de idade e eu fui diagnosticada dentro do espectro autista aos 26 anos, no dia 12 de junho de 2017. Desde bebê, os meus pais, eles tentaram algum tipo de diagnóstico, mas não conseguiram, porque na época havia pouca informação e o que se sabia ainda era dentro daquele estereótipo da criança que não interage, que vive dentro do próprio mundo. E eu sempre gostei de interagir, sempre gostei de conversar, sempre falei demais, inclusive. E assim, tanto que o único problema que eu tive em relação à fala é que eu comecei a falar muito cedo, mas eu falava muito rápido. Por isso que eu precisei de tratamento com fonoaudiólogo. Depois, já tive algumas intervenções no período de escola, porque não conseguia me adaptar, porque eu estava sempre muito avançada para a idade. E assim, mas autismo nunca foi sequer considerado. Todos sempre diziam que eu era normal e só precisava de acompanhamento. Só que como eu via que esse acompanhamento ele não fazia muita diferença na minha vida, na adolescência eu simplesmente parei. Então assim, aí eu vivia vida praticamente me adaptando, me desenvolvendo sozinha dentro do entendimento que eu tinha. Eu sabia realmente que eu tinha um jeito diferente, um jeito peculiar, mas imaginava que isso era apenas o meu jeito. Até que eu formei na faculdade, não conseguia arrumar emprego. Tentei durante 9 anos, só conseguia concurso público e não me adaptava bem. Então foi aí que a minha mãe resolveu me levar no psiquiatra. E o psiquiatra diagnosticou imediatamente. Foi uma consulta só. A psiquiatra que me diagnosticou, ela chegou até a dizer que em adultos é mais difícil, porque principalmente se a pessoa passa passa o tempo e ela não é diagnosticada antes, ela adquire uma série de problemas, como depressão, ansiedade, síndrome do pânico, fobia social, sonambulismo, insônia, às vezes até epilepsia e esse tipo de coisa. Então, assim, por isso que é muito difícil diagnosticar em adulto. Só que como no meu caso eu não tinha nada disso, tipo assim, eu era pura, praticamente do mesmo jeito que eu era na infância, eu continuo até hoje. Então foi bem fácil fechar o diagnóstico. Não preciso de tomar medicação, não faço mais controle com o psiquiatra, só mesmo o diagnóstico e 2 retornos. Mas assim, saber, né? Eu saber foi muito bom, porque eu pude entender que o que eu sou tem nome. Tem nome, que tem outras pessoas como eu, e que por falta de apoio,
por falta de diagnóstico, desenvolveram vários problemas que, graças a Deus, eu não tenho. E assim, e estar em contato com outras pessoas e tentar ajudar de alguma forma, isso está sendo muito bom para mim. E é isso de apresentação. É isso. Tchau. Meu nome é Fábio, tenho 31 anos. Fui diagnosticado como autista aos 20 anos de idade. Minha história consiste basicamente no seguinte: durante toda a minha infância, até os meus 20 anos de idade, eu sentia que eu era diferente. Né? Eu não sabia o que era exatamente, mas eu só sei que eu percebia uma diferença em mim comparado com as outras pessoas. Na minha infância, enquanto as crianças brincavam, interagiam entre si, eu meio que me isolava, porque eu não conseguia me enturmar com as outras crianças. Então eu brincava, mas do meu jeito. Não sei explicar o porquê que isso ocorria. Já na minha adolescência, e aqui inclui também a minha fase escolar, eu era aquele adolescente tímido. Na escola, enquanto os alunos tinham lá seus grupinhos, suas rodinhas de conversa, eu meio que me isolava, porque eu não conseguia interagir com os outros alunos, né? Não que ninguém conversava comigo, né? Nas escolas que eu estudava, em ambas tinham aluno que conversava comigo, né? A gente tomava lanche junto e tudo mais. Os outros até que conversavam, só que eu não conseguia me firmar dentro de um grupinho, de uma rodinha de conversa, né? Além disso, eu sempre fui caseiro, sabe? Nunca tive amigos de sair, né? Nunca fui de balada, festinha. Todas as festas que eu sempre fui eram sempre festa de aniversário, mas de família, né? Um tio que tá fazendo aniversário, um primo, enfim, tirando isso, eu sempre fui caseiro. Na minha fase adulta, né? Eu sempre tive dificuldade para conseguir emprego, porque eu não tenho o dom da conquista. Só que o meu pai, há muito tempo, ele também já percebia que eu era diferente, né? Tanto é que ele sempre falava, né, de me levar no psiquiatra e tudo mais. Só que eu tinha resistência em relação a psiquiatra. Eu falava que psiquiatra era pra louco, né? Porque hospício, ele também é chamado de hospital psiquiátrico. Então, isso meio que criava uma resistência, né? Em mim. Aí, continuando aqui, os meus 2 primeiros empregos eu consegui porque os donos das 2 primeiras empresas que eu trabalhei eram amigos do meu pai, então eles resolveram me dar uma chance. A coisa começou a mudar com os meus 20 anos de idade, quando eu passava por uma fonoaudióloga, né? E ela percebeu que eu era diferente. Com isso, o que ela fez? Ela solicitou uma avaliação neuropsicológica. Aí no dia fui eu, o meu pai e a minha mãe. A minha mãe contou a minha história, né? Como foi a gravidez, a minha infância e tudo mais.
O meu pai, ele também falou sobre mim, meu comportamento, enfim. E eu também falei. Aí a especialista fez um relato sobre tudo e chegou à conclusão de que eu sou autista. Depois do diagnóstico, eu comecei a fazer uma viagem no tempo, a relembrar das coisas, de como eu era na escola e tudo mais. E tudo começou a fazer sentido para mim, né? Eu comecei a perceber o porquê que eu apresentava tais comportamentos, o porquê que eu me isolava, sabe? O porquê que eu sentia que eu era diferente. E um detalhe importante é que eu sempre estudei em escola comum, né? Porque na época eu nem sabia que eu era autista. Então toda a minha vida escolar foi em escola comum. Aí depois do diagnóstico, eu comecei a procurar ajuda de instituições, né, para que eu pudesse trabalhar e tudo mais. A primeira foi a AVAP, né, no qual consegui emprego em uma empresa pública, no qual eu era funcionário da AVAP. Aí fiquei 1 ano nessa empresa. Aí, depois de 1 ano, passou o tsunami da demissão e fui um dos que foram carregados nesse tsunami. Aí fiquei 1 ano desempregado. Aí depois entrei na APAI e fiquei um tempo e fui encaminhado para essa empresa que eu estou atualmente, no qual sou funcionário direto da empresa. Então, basicamente, a minha história é essa. Espero que todos tenham gostado. Meu nome é Cláudia Xavier, tenho 31 anos, nasci em São Paulo, capital, e sempre tive características do autismo, né? De estar no espectro autista, mas só fui diagnosticada aos 30 anos. Até então, eu não conhecia muito sobre o autismo e não fazia ideia de que eu poderia ser. Quando a psicóloga me falou sobre, eu já estava fazendo terapia há praticamente 1 ano. E um dia ela pegou e falou, olha, eu vou te caminhar para o neuro. Aí ela explicou que ela tinha quase certeza que eu era autista, que eu tinha um autismo leve, ou Asperger, né? E aquilo meio que caiu assim, parecia que como dizer, não foi ruim, foi como se fosse uma conclusão de algo, finalmente. Mas ainda assim eu sabia pouco, então eu ainda não tinha me identificado com aquilo, com o diagnóstico, né? Aí eu fui pro neuro, tudo, ele confirmou. Aí, confirmado o meu diagnóstico, eu sentei e aí caiu a ficha, caramba, eu sou autista? Era uma incógnita, ainda era uma pergunta que eu me fazia. Até que eu peguei e comecei a pesquisar sobre, né, o autismo e a pesquisar o ponto de vista do próprio autista, né. E eu comecei a me identificar com tudo. Então, sim, eu sou autista. Então aquilo lá caiu assim como... Era tudo que eu precisava, porque o diagnóstico me tirou digamos que de um abismo. Eu me senti renascendo, assim, sabe? Me senti livre. Percebi que aquilo, tudo que diziam que era até mesmo um mau caratismo meu, na verdade era só
características. Eu nunca, por causa da minha apatia, um pouco de eu ter dificuldade de demonstrar sentimentos, emoções, não gostar de contatos físicos, tudo isso sempre foi muito classificado com coisas negativas na minha vida. Passei por alguns traumas que colaboraram para que eu tivesse várias comorbidades, como depressão, ansiedade, a bipolaridade, pânico, toque, coisas que hoje, com o tratamento certo, eu praticamente não sinto mais o efeito delas, a não ser a bipolaridade, que não tem cura, né? Mas até mesmo as crises bipolares, para mim, praticamente são inexistentes hoje em dia. Eu consigo identificar melhor o que são as crises do autismo, né? As crises sensoriais, as crises nervosas que eu tenho, assim, aquela crise que eu tinha de chorar muito e agressividade e tudo. Eu consigo saber onde é o limite de cada problema e tal. Na minha infância eu sempre apresentei características, mas eu acho que não sei se era por causa da época, começo dos anos 90, ou se foi falta de estrutura mesmo. Estrutura, digamos... não sei, eu sinto que eu fui um pouco negligenciada. Apesar de saber que minha mãe fez tudo o que pôde. Inclusive, a minha mãe, acredito eu que o autismo veio dela. A minha mãe tem todas as características e até mais acentuadas do que eu mesmo, né? Ela tem epilepsia também e ela tem muitas características bem evidentes de autismo. Então eu acho que ela fez o melhor que ela podia. Quando na primeira infância, assim, os meus pais, morava eu, minha mãe, meu pai e meu irmão e 2 irmãs mais velhas que eram filhas do meu pai. E ele era a minha pessoa favorita no mundo, meu pai. Ele que me apresentou para o mundo da arte, da escrita, do desenho, música, tudo mais. E nisso ele sempre desenvolvia meu lado intelectual. Ele sempre falava que eu era muito inteligente e eu me tornei autodidata aos 4 anos. Dos 3 para 4 anos aprendi a ler e escrever sozinha, né? Só que eu nunca tive facilidade com as outras questões. Eu tinha minhas limitações, tinha minhas crises sensoriais, nunca suportei na infância que me tocassem. Me tocar, assim, ou coisa assim. Eu tinha problemas para me alimentar, né? Não era qualquer coisa que eu conseguia comer por causa das texturas. E tinha muitas manias que eram classificadas como frescuras, né? Tipo, eu não conseguia pôr os pés no chão, sem calçado. Eu não suportava texturas de algumas coisas tocando a minha mão, minha pele. E meu pai, ele tinha muita paciência com isso. Só que quando eu tinha uns 4 anos, meus pais se separaram. E foi bem difícil lidar com a separação, porque foi bem turbulenta. E os meus pais, e meu pai se distanciou. Então, pra mim, durante anos foi muito estranho entender aquilo. Eu nunca consegui processar direito aquele acontecimento. Aos 9 anos eu já estava no auge de depressão, assim. E só que ninguém meio que se importava, ou parecia se importar. Porque eu cheguei no psicólogo com 7 anos de idade, meu pai fez minha mãe me tirar do psicólogo porque eu tinha... E ela acabou acatando porque ela tinha medo de perder minha guarda. Ele dizia que psicólogo era coisa de louco e eu era filha dele e a filha dele não era louca. Foi horrível. Eu devia ter continuado, óbvio. Mas aí a minha mãe me deu uma cachorra e aquela cachorra era minha companhia, minha, digamos que melhor amiga, né? Então eu cresci nisso. Depois da separação demorou um bom tempo pra a gente se estabilizar. E quando nos estabilizamos, eu já tinha 6 anos. E foi aí que eu comecei a estudar.
E eu gostava até de ir pra escola, só não gostava da interação social ou de ter que conversar ou falar algo com as outras pessoas, mas eu gostava muito de aprender. Então eu sempre lia muito, eu cresci enfiada na biblioteca, e escrevendo, né? Eu escrevia muitas coisas e sempre gostei. E provavelmente esse foi meu primeiro hiperfoco, a escrita e a leitura. E com o tempo eu fui aprendendo a mascarar as coisas, né? A lidar com tudo isso. E de uma maneira que me machucou muito, que me feriu muito, que me proporcionou muitas situações traumáticas. E quando eu tinha 24 anos, eu entrei em colapso mental. Eu já estava me sentindo mal, porque eu era muito crucificada por não ter conseguido entrar na faculdade, por não ter conseguido concluir nada, por não estar trabalhando. Passei por abusos morais, psicológicos, tive relacionamentos abusivos, até encontrar a pessoa que eu tô hoje, né? Que foi a pessoa que mais me ajudou nessa vida, que é meu companheiro, né, hoje em dia, meu marido, e ele que me ajudou nessa jornada de autoconhecimento, ele que me proporcionou eu ser quem eu sou e a buscar cada vez mais os tratamentos que eu estava precisando na época para melhorar essa questão da síndrome de pânico, ansiedade, depressão e tudo mais. E é isso, eu acho que o diagnóstico foi uma coisa muito importante para mim. Aprendi a me conhecer e ainda estou aprendendo. Meu nome é Cibele Rabelo e eu nasci em 1988, em São Paulo. Com 1 ano de idade, eu fiz uma viagem para Goiás, pois meus pais iam tentar a vida lá, mas não conseguiram. Assim, eu voltei para Assis, para a casa da minha avó. Lá nasceu a minha irmã, e eu lembro do dia em que eu fui buscar ela no hospital, que eu ia ter uma nova irmã, mas não sei se valeu a pena, né? Hoje ela nem fala mais comigo. Então, quando eu era criança, eu tinha alguns sintomas. Por exemplo, eu colecionava objetos como conchas, pedras. Eu gostava de brincadeiras que eu tinha que ficar rodando. E também eu decorava muito as histórias. Então, minha mãe me contava as histórias antes de dormir. E tinha que ser sempre do mesmo jeito. E até eu decorar a história e conseguir falar para todo mundo a mesma história. Os filmes também foram assim. Eu repetia, via várias vezes até decorar as falas. E mais pra frente eu tinha muitas rotinas. Então eu ficava muito nervosa quando tinha que fazer coisas fora das minhas rotinas. Depois, com 12 anos, eu decidi que ia lavar as minhas próprias roupas. E também eu sempre morei em lugares pequenos, apartamentos, e isso me sufocava um pouco. Então, quando eu tinha uns 12 anos, eu comecei a ter um pouco de depressão. Por causa desse isolamento, nunca fui de fazer amigos e tal. Mas depois eu passei no colégio militar, só que eu achava que lá ia ser como se fosse entrar para Hogwarts, porque eu já lia Harry Potter nessa época. Mas lá no colégio militar eu pratiquei bastante esporte. Eu fazia basquete, esgrima e umas 4 vezes por semana eu fazia atividade física. Isso me ajudou muito a ter noção do meu próprio corpo. Lá também eu sempre era uma das melhores alunas. Isso fazia com que as pessoas, de certa forma, me respeitassem, mas eu não participava ativamente assim, das conversas. Mesmo assim, todo mundo me conhecia. E depois, quando eu brinquei bastante também com as minhas primas até uns 14 anos, né? Nessa época, a adolescência, a infância durava um pouco mais.
Mas depois disso começou os hormônios e os conflitos familiares. Eu brigava muito com a minha família e achava que a solução disso era eu arranjar um namorado. E eu ficava em sala de bate-papos. E depois, quando eu fiz 18 anos, eu mudei bastante de cidade. Eu morei no Rio Grande do Sul, em Ponta Grossa. Eu achava que ficando longe dos meus pais tudo ia melhorar, mas não. Isso atrapalhou muito a minha depressão e foi como perder tudo, né? Os meus braços, as minhas pernas. E eu tive um pouco de esquizofrenia, porque morar sozinha piorou isso. Então eu achava que tinha algum monstro, um demônio embaralhando meus pensamentos. Isso me deixava confusa. Eu fiquei muitos anos em depressão, porque eu não tinha uma ideia clara para que servia psicólogo nem psiquiatra nessa época. E eu não queria atrapalhar os meus pais, até porque eu não tinha uma boa relação com eles. E depois eu comecei o curso técnico de enfermagem. Nessa época, eu já comecei a me tratar com psicólogo e psiquiatra, mas ainda não tinha me curado da depressão, porque eu ia para aula, mas depois, a maior parte do tempo, eu continuava deitado na cama. E no meio disso, meu pai teve câncer e faleceu. E quando eu voltei para casa, meus pais não estavam muito interessados na minha presença em casa. E daí, por essa rebeldia minha e daí a minha mãe preferiu que eu frequentasse um hospital ao dia. Mas também quem duvidou da minha condição e falou sobre autismo foi o meu namorado, né? Pois ele é psicólogo e ele já tinha ouvido falar de autismo. Já os meus pais nunca me incentivaram muito a descobrir isso, pois a minha mãe também convive com essa condição. Então, depois do diagnóstico, eu melhorei bastante. Eu procurei me perceber mais e me superar. Então eu comecei o curso de biomedicina, mesmo assim eu tive a ajuda de vários tutores para estudar as matérias. E os meus interesses atuais são em programação e filosofia. Eu tenho lido bastante e estudado durante esse tempo. E na faculdade eu fiz monitoria na disciplina de histologia e também ajudei a montar um atlas histológico para um projeto de mestrado. E eu estava fazendo estágio em análises clínicas, mas acabou que eu tive que interromper por causa da pandemia. Então, enfim, o objetivo de tudo isso foi perceber que a gente pode combater o preconceito falando sobre autismo e mostrar para as pessoas quem são realmente os autistas, o que eles gostam e o que eles pensam. Se você chegou até aqui, obrigado. Esse é só o começo de uma nova jornada e nós contamos com você. Muito obrigado.